Bom dia, comunidade Palavra e Poder. Vou te dar um desconto que você não tomou café da manhã ainda, eu acredito, tá? Bom dia, comunidade Palavra e Poder. Bom dia. Você já cumprimentou a pessoa que você não veio nesse culto com ela? Então cumprimenta aí, por favor, dá um paz, alegria. Olha aí atrás, na frente, do seu lado, dá um paz. Amém? Isso é ser igreja. Amém, meu irmão? Meu irmão, hoje nós fizemos diferente a liturgia, tá? Santa Ceia antes, já consagramos dízimos e ofertas, porque a gente queria dedicar mais tempo para essa mensagem. Semana passada nós começamos a série Os Dois Senhores. Quem estava aqui semana passada? Quem estava aqui? Levanta sua mão, deixa eu ver. Algumas pessoas estavam. Nós começamos uma série chamada Dois Senhores, onde queremos trazer à luz da palavra de Deus qual que é a visão bíblica, qual que é a visão de Deus sobre dinheiro, sobre vida financeira. E esse é um assunto que traz, às vezes, muita complexidade. É um assunto que, infelizmente, no Brasil, nas igrejas, tem dois extremos. Tem um extremo do exagero, né, uma teologia chamada teologia da prosperidade, que só fala disso. É um extremo antibíblico. E tem um extremo que não se fala nada, que também é antibíblico, porque não se ensina sobre isso. Nós precisamos ter um equilíbrio, precisamos ensinar sobre isso. Não quer dizer que vamos só falar sobre isso agora? Obviamente que não, meu irmão. Nós vamos trazer o ensino bíblico do que Deus pensa a respeito disso, tá? E construindo essa mensagem para pregar aqui hoje para você, a gente veio de uma semana, eu e a minha família, viemos de uma semana bem complexa, conturbada, que meu pai estava passando por uma cirurgia. Até agradeço a oração de muitos aqui da igreja, oraram por ele, graças a Deus está tudo bem, amém? Para quem não conhece, meu pai, ele é pastor aqui também, ele é um pastor ancião, um conselheiro aqui, um cargo de honra, porque já fez muito pelo evangelho, por muita gente aqui, por nós. E essa semana meu pai ele passou por uma cirurgia bem complexa, foi uma cirurgia no cérebro, e a gente estava tenso com isso, emocionalmente assim um pouco, tenso mesmo, né? Essa é a palavra. E ele passou na cirurgia na sexta-feira, mas graças a Deus a boa mão do Senhor estava lá operando, está tudo bem com ele, está se recuperando, não é uma recuperação rápida, né, porque foi uma cirurgia bem, bem complexa, mas graças a Deus tem a perspectiva aí de até terça-feira ele receber alta. Deus é bom, né, meu irmão? O tempo inteiro Deus é bom. E aí, em cima disso, nessa semana a gente estava lá, eu estava lá preparando essa mensagem, estava lá meditando. É um tema que a gente veio para esse mês mesmo para trazer ensino, e às vezes nós temos barreiras a respeito disso. Deixa eu te falar, meu irmão, abre teu coração para isso, tá? No final dessa mensagem, desse mês, a gente não vai lançar nenhum tipo de oferta, nada disso. O intuito disso é a gente ter a luz da palavra sobre essa área tão complexa da nossa vida e tão importante. Quem aqui já perdeu noite de sono por causa de vida financeira? Levanta a mão aí. Só eu, né? Participa comigo dessa mensagem, por favor. Você também? Não é vergonha não, tá? Quem nunca ficou preocupado com essa área da sua vida? Você sabia que existem mais de 150 menções na Bíblia a respeito de Deus ensinando a respeito do dinheiro? Deus ele tem interesse em ensinar isso. Abre comigo lá em Lucas capítulo 16, no versículo 13. Lucas 16, 13. Coloca comigo para mim aí, Anders. Essa palavra aqui, ela é essa passagem é a base da nossa série, Os Dois Senhores. Acompanha comigo aí, Lucas 16, 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir Deus e ao... Então, você percebe que a Bíblia, ela nos coloca aqui numa condição de servos. Então, é óbvio que eu vou estar servindo. Ou eu vou estar servindo a Deus, ou vou estar servindo ao dinheiro. Existiram épocas na Bíblia, quando você lê, que o povo de Deus não servia tanto ao dinheiro, mas existiam outros deuses que roubavam a atenção dele, que roubavam eles do coração de Deus. Então, às vezes, eles não estavam adorando a Deus, mas estavam ali adorando um Deus chamado Baal, que é um Deus da idolatria, um tipo de Deus diferente. Mas hoje, atualmente, qual é o tipo de Deus que rouba o coração das pessoas para o Senhor? Mamon, também chamado dinheiro. Dinheiro e mamon é a mesma coisa. E aí tem um comportamento muito voltado a isso. A ideia dessa série é ser uma série que confronta. A ideia dessa série é ser uma série que mexe com a gente.
Então, de novo eu te falo, abre o teu coração, deixa Deus falar contigo, deixa Deus ministrar no teu coração. Sabe, boa parte dessa mensagem eu fiz ela ali na sexta-feira, pensando, na verdade, uma mensagem que a gente tem estudado, e eu fui bolando ela ali, eu estava no CTI com meu pai, meditando aquela palavra e pensando na saúde do meu pai, mas também pensando na mensagem desse domingo. Então, valoriza o que você vai receber aqui hoje, meu irmão. Não que está vindo de mim, está vindo de Deus para você. Amém? Deixa eu te convidar então, feche teus olhos. Quero fazer uma oração com você. E eu quero que você faça a tua oração, que você peça para Deus falar contigo. Amém? Você pode começar a tua oração? Pede para Deus falar com você hoje. Pede para Deus ministrar no teu coração. Pai, nós oramos agora, de uma maneira simples, mas cheia de fé. Fala conosco, Pai. Ministra em nós. Fale ao nosso coração. Fale conosco. Nos ensine quais são os teus direcionamentos para a nossa vida financeira. Nós abrimos nosso coração em nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão, semana passada o pastor Fábio falou sobre Senhor versus Mamon. Hoje eu quero falar sobre um princípio poderoso que se chama princípio da mordomia. Quando você pensa no mordomo, você já pensa o quê? Aquele cara ricaço, que tem um mordomo ali na mansão, que tem um cara só para servir ele, é o mordomo. Mas a mordomia é esse serviço que a gente pode colocar em outra palavra, gestão. Como é que eu cuido daquilo que Deus me deu? Como é que eu cuido daquilo que Deus deixou nas minhas mãos? Isso significa gestão. Como é que eu posso servir ao Senhor? Então, voltando a Lucas 16, 13. Hoje é uma mensagem que vai ter muita Bíblia, tá? Preste atenção, por favor. Se você tem o hábito de anotar, anote para você aprender hoje. Ou então, preste bastante atenção. E até uma novidade maravilhosa, tá? Toda a mensagem agora, ela vai estar disponível no outro dia para você escutar de novo. Amém? Glória a Deus. Então, preste atenção, meu irmão. Lucas 16, 13 nos coloca na condição de servo. Eu estou servindo. A questão a se perguntar é, eu estou servindo a quem? Estou servindo a Deus ou estou servindo a Mamon? Esse tipo de pergunta revela o meu coração. Esse tipo de pergunta mostra onde está o meu coração. Agora, existe alguma vergonha em eu descobrir que o meu coração está em Mamon? Não existe vergonha nisso, meu irmão. Existe vergonha em não querer mudança, transformação. Enquanto eu produzi essa mensagem, eu percebi o meu coração em Mamon em algumas áreas sobre dinheiro. Falei, olha, nisso aqui eu estou bem resolvido, mas nisso aqui eu percebo que Mamon ainda está me governando. Trata meu coração, Deus. Muda meu coração. Então você está sendo exposto hoje a uma mensagem para trazer esse confronto. E quando nós falamos a respeito de servir, sobre fazer gestão, o Senhor está nos ensinando sobre o que eu tenho que fazer gestão. E às vezes eu só penso naquilo sobre fidelidade. Eu tenho que ser servo do Senhor, eu tenho que ser fiel ao Senhor. E quando eu falo dessa maneira, automaticamente nós fazemos uma conexão que ser fiel ao Senhor é o meu dízimo e a minha oferta que eu vou trazer no altar. Deixa eu te falar uma coisa, isso é uma das vertentes, isso é uma das áreas, existe muito mais do que isso. Ser fiel com o Senhor tem a ver com algo que você também vive fora a igreja. Porque Deus é o Deus da sua vida, não só o Deus do domingo na igreja. Então, o Senhor, Ele quer que eu seja servo de algumas coisas, que eu tenha gestão, seja mordomo de algumas coisas. Primeira delas, o Senhor quer que eu seja servo, que eu faça mordomia, que eu faça gestão do meu tempo. Repete comigo, tempo. O Senhor me deu um tempo. Sabe, eu estava lá na CTI, e eu passei lá à noite com meu pai, junto com ele, e ele tinha outros pacientes também, ele tinha um box dele, e a gente não consegue dormir direito, toda hora passa um enfermeiro, fala alto pra caramba, você já vai até trabalhar no teu coração, pai, me ajuda a perdoar esse irmão aqui. Estava pegando no sono, ele vem gritando aqui, que vontade, pai, de pegar um bisturi aqui agora, Senhor. Me ajuda a perdoar. E aí você está ali, você vai escutando muita coisa. Sobre o meu pai eu estava escutando, mas tinham outros pacientes também. E do nosso lado, né, no outro lado assim, no box, tinha um paciente lá também, por volta de uns 35, no máximo 40 anos, que ele estava numa situação bem grave. Eu sei porque, né, a gente está escutando, não é fofoca não, é só exemplo aqui, tá, meu? Testemunho. E eu estava vendo a situação dele, e o médico chegou depois, o médico lá do plantão passou e falou assim, olha, provavelmente vai ter que fazer uma transfusão aqui, a situação não está legal. E eu fiquei ali, enquanto eu preparava a mensagem, ficava escutando e eu fiquei pensando, olha só, 35 anos, talvez 40 no máximo, pela aparência dele,
não era uma pessoa velha. E eu fiquei pensando sobre isso, o tempo. Talvez podia ter o dinheiro total do mundo, podia ter muitos recursos financeiros, mas ele estava numa situação que não importa quanto dinheiro ele tivesse ali ele precisava da intervenção divina sobre a vida dele. Então eu fiquei pensando, olha, existe algo sobre nós que não importa o quanto dinheiro eu possa ter, eu não consigo comprar isso, eu não consigo comprar tempo. Existe tempo que Deus colocou sobre a minha vida que, por mais que eu tenha dinheiro no mundo, eu não consigo acrescentar um dia sobre a minha vida. Está comigo aqui? Faz sentido isso para você? Então, meu irmão, escutando sobre aquilo, eu fiquei pensando, existe um tempo certo para todas as coisas. Mas a questão é, como eu estou servindo a Deus com o meu tempo? E servir a Deus com o seu tempo, meu irmão, não é só aquilo que você faz na igreja para Deus. É aquilo que você faz no seu trabalho, é aquilo que você faz na sua vida pessoal, é aquilo que você faz na sua família, na sua casa. Como é que eu uso o tempo para o Senhor? Como é que eu dedico esse tempo ao Senhor? Sabe, o Senhor ele quer nos ensinar e trazer essa diferenciação, esse conceito de que eu não preciso ficar separando o que é sagrado do que é secular. O que é o sagrado? Aquilo que acontece dentro da igreja. O que está acontecendo na igreja é sagrado. Daqui para fora, a minha vida, deixa eu tocar a vida, deixa eu viver como eu quero. Meu irmão, aqui é sagrado, mas lá fora é tão sagrado quanto aqui. Porque é a tua vida lá, e Deus está com você lá. Como é que eu tenho usado o meu tempo? Como é que eu tenho servido a Deus com o meu tempo? Naquele local, lá na CTI, com o meu pai, eu pensando sobre isso, tempo. Pai, obrigado pelo tempo que o Senhor me deu, mas ao mesmo tempo, como é que eu estou servindo ao Senhor? Como é que eu estou sendo fiel ao Senhor com o meu tempo? Eu quero valorizar isso. E não é só sobre eu estar pregando o evangelho o tempo inteiro, mas é como que eu estou durante o meu tempo tratando a minha família. Como é que eu estou durante o meu tempo tratando com a minha área financeira? Como é que eu estou com o meu tempo tratando ali a área do meu trabalho, tratando as pessoas? Porque, meu irmão, o tempo não volta. Dinheiro você perde, você trabalha, você volta a ter dinheiro. Mas e tempo? Uma vez que se passou o tempo não volta. Há 10 anos atrás, você julga que você era uma pessoa diferente do que você é hoje? Sim ou não? Sim. Ou seja, o tempo passou, coisas aconteceram que mudaram a tua visão, mudaram o teu coração. Outra coisa que o Senhor nos dá, que nós precisamos fazer serviço disso, nós precisamos servir ao Senhor, gestão disso. O Senhor nos dá talento. Amém? Amém? Talento. Existem pessoas que nasceram com esse dom. Por exemplo, a esposa do Bruno, que é líder de louvor aqui junto com ela, a Núbia. A Núbia, ela tem um dom que é cantar e ela ensina outras pessoas. A profissão dela também é ser professora de canto. Ela ensina pessoas a aperfeiçoarem o seu dom em cima disso. Tem pessoas que têm um dom de cozinhar. Quem cozinha bem aqui, gente? Diz aí se você cozinha bem. Pode falar, não. Seja modesto não, tá? Deus está vendo aí, você faz aquele tropeiro para a gente depois, chama, tá? Eu lembro que quando eu casei, a Nívia, ela não cozinhava. Eu fiquei 6 meses cozinhando, eu sempre gostei de cozinhar. Ela sempre trabalhou desde novinha, 14 anos, então ela não tinha tempo, não ficava em casa, então ela não desenvolveu isso. Aí eu lembro que depois desses 6 meses, ela deu na telha de cozinhar, e meu irmão, hoje a comida da Nívia é espetacular. Ela faz uma broa de fubá tão boa, maravilhosa, sabe? Ontem ela fez lá em casa, foi maravilhoso. E eu fiquei pensando nisso, isso é um talento que ela aperfeiçoou. Existem dons que o Senhor colocou sobre a tua vida, talentos que o Senhor colocou sobre a tua vida, que cabe a você fazer a gestão disso e aperfeiçoar aquilo que Deus colocou sobre você. Amém? Agora, existe mais uma coisa que o Senhor colocou: tesouro. O Senhor colocou sobre a tua vida recursos, tesouro. E a questão é, como eu estou fazendo a gestão desse tesouro? Como é que eu estou fazendo isso? Quando eu falo tesouro, eu falo sobre dinheiro, eu falo sobre recurso financeiro sobre as tuas mãos. Existe, meu irmão, a condição de eu estar sendo uma pessoa que está apenas sobrevivendo, ou seja, eu estou ali, estou trabalhando, estou ganhando meu dinheiro, estou pagando minhas contas. Depois, no próximo mês, a mesma coisa. E vive esse ciclo. Às vezes, uma vez ou outra, eu faço uma coisinha diferente. Mas eu estou o quê? Eu estou sendo um sobrevivente com aquilo que vem nas minhas mãos. Ou eu tenho a condição de viver aquilo que o Senhor prometeu e que eu posso viver, que é bíblico, uma abundância de vida. Uma vida plena. Ou seja, eu estou vivendo de fato. Existe aquele que sobrevive, mas existe aquele que está vivendo, porque ele entendeu a visão bíblica a respeito disso. A grande questão é, como eu estou fazendo a mordomia,
a gestão disso com o Senhor. A ideia aqui hoje para você é te ensinar de uma maneira espiritual e prática como que Deus quer mudar o seu entendimento sobre a tua vida financeira. Amém? Está preparado para ouvir a mensagem e abrir bastante a Bíblia e ser ministrado por Deus aqui hoje? Então abre a tua Bíblia lá numa parábola muito famosa, lá em Mateus capítulo 25. No verso 14, Mateus 25. Nós vamos ler do 14 até o 18. Você pode acompanhar aí no telão também. Então vamos lá. Porque isso também é como um homem, isso aqui é Jesus falando, tá? Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Pode passar. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1 talento. Então nós temos aqui 3 servos. Um recebe 5, um recebe 2, um recebe 1 talento. E a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Ou seja, e ele multiplicou para outros 5 talentos. Agora esse servo que tinha 5 tem 10. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou, negociou, multiplicou também os outros 2. Então esse que tinha 2 agora tem 4. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles, prestação de contas. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu multipliquei com eles. O seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. Essa palavra gozo, você pode substituir ela por descanso, tá? Entre no descanso do teu Senhor. E, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles eu multipliquei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entre no descanso do teu Senhor. Mas chegando também o que receberá 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E, atemorizado, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. E ele devolve aquele talento. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Até o pouco que você tem, lhe será tirado. Então, o que isso tem a ver, meu irmão, com o que nós estamos falando aqui? A primeira parte que eu quero falar, o primeiro tópico do que eu quero te falar aqui é sobre posse. Algo que o Senhor te entregou e que eu tenho que fazer a gestão disso, eu tenho que servir ao Senhor com isso. Então preste bastante atenção, tá? Eu não vou demorar na mensagem, eu quero ser o mais prático possível, mas eu quero te ensinar. O tom dessa palavra aqui hoje, o direcionamento é de ensino. Essa é uma parábola que fala, que nos ensina sobre um conceito do reino, um princípio de promoção no reino. Se você é fiel no pouco, no muito o Senhor te colocará. Então aqui nós estamos falando sobre um princípio de fidelidade a Deus, que fala sobre ser fiel no pouco. Nós, na teologia, damos nomes a algumas coisas de leis espirituais. Leis espirituais que são estabelecidas por Deus, que funcionam para qualquer um. Até aquele camarada que, às vezes, ele não tem uma vida com o Senhor, a lei espiritual funciona. Por exemplo, aquilo que eu plantar, eu vou... Então, se o camarada lá fora está plantando algo maligno, o que ele vai colher, gente? Isso é lei. É uma lei espiritual que o Senhor estabeleceu. Uma outra lei espiritual que o Senhor estabeleceu é essa: sou fiel no pouco, no muito serei colocado. Esse conceito fidelidade com Deus na área financeira não tem a ver apenas com dízimo e primícias. Tem a ver também? Óbvio que tem, mas vai além disso. Tem a ver com o entendimento de ter uma posse, algo que o Senhor entregou a mim, e que eu vou ser fiel a Deus, eu vou servir a Deus com isso. Pai, como é que o Senhor quer que eu faça uso
disso, essa posse que está sobre as minhas mãos, como é que o Senhor, como é que o Senhor quer que eu produza isso? Como é que o Senhor quer que eu faça a gestão dessa posse na minha vida? Sabe uma coisa que você tem que entender? Porque às vezes a gente pensa o seguinte, mas pastor, eu tenho dinheiro hoje porque eu trabalhei para isso, eu me esforcei, eu acordei cedo, fui trabalhar, eu estudei para a minha profissão, e hoje eu vou lá, eu abri minha empresa, estou empreendendo, foi o meu esforço que me trouxe esse dinheiro. E amém, meu irmão, glória a Deus, tem essa parte mesmo. Mas vamos um pouco além aqui. Olha para a tua mão aí. Olha para a tua mão. Quanto que você pagou pela tua mão? Olha para a tua perna aí. Quanto que você pagou pela tua perna? Teu cérebro, tua cabeça. Quanto que você pagou por isso? A verdade é uma só. A resposta disso é uma só. Você não pagou nada. Você recebeu isso de graça. Foi Deus que te entregou isso. Foi Deus que produziu isso na tua vida. E você usa isso, então, para produzir os recursos que vêm sobre a tua vida. Mas quem te deu a condição de produzir isso hoje foi Deus. Existe uma posse sobre você. Existe algo que o Senhor te entregou. E que você vai ter que fazer a gestão disso. A Bíblia nos ensina a respeito disso, que eu tenho que ser fiel no pouco. Se eu sou fiel com aquilo que eu faço hoje, é como o Fábio pregou semana passada. Se eu sou fiel com o que eu estou fazendo hoje, eu serei também fiel no muito. Billy Graham, um grande pregador, ele iniciava as tuas palavras da seguinte maneira: eu nunca vi um camarada morrer e ir para o céu carregando uma maleta. Significa que um dia nós não estaremos mais aqui e nada levaremos aqui, nem o nosso corpo físico. Levaremos apenas a nossa alma, nosso espírito para estar com Deus. Amém? É claro que eu quero que esse tempo demore. Mas enquanto demora, o que é que eu estou fazendo com essa posse? Feche teus olhos rapidamente. Eu quero que você pense nisso agora. Como é que você tem lidado com aquilo que Deus te deu com os recursos financeiros? Como é que você tem feito a gestão disso? Será que tem prosperado? Será que você tem tido condições de abençoar a vida de outras pessoas? Ou será que você tem usado esse recurso só para você? Será que você tem usado esse recurso de uma maneira não tão responsiva? Como é que você tem lidado com esse recurso que Deus colocou nas tuas mãos? Amém? Pode abrir teus olhos. A ideia é trazer perguntas que vão trazer esse confrontamento, esse confronto para nós. Como é que nós estamos lidando com os recursos que Deus colocou nas nossas mãos? Às vezes nós não entendemos que tudo que está aqui pertence ao Senhor. Por exemplo, se você for lá para Salmos, capítulo 50, do 10 ao 12, o que está escrito lá? Pois são os meus todos os animais dos bosques. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu é o mundo inteiro e tudo que nele há. Outra passagem lá em Salmos, capítulo 24, diz o seguinte: a terra e tudo que nela há são do Senhor, o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Tudo pertence ao Senhor, tudo é do Senhor. Logo eu preciso entender que eu tenho que servir ao Senhor com o que eu tenho, inclusive o meu corpo. 1 Coríntios fala isso. O teu corpo é um templo de Deus. Como é que você está cuidando disso? Como é que eu estou servindo ao Senhor? A posse que está sobre a minha vida, eu preciso entender. Pai, essa posse que o Senhor me deu, eu preciso fazer uma boa gestão disso, para que eu te honre, para que eu celebre ao Senhor. Me dê a condição de fazer isso. O problema é que o meu coração, muitas vezes, ele está no lugar errado. O meu coração, às vezes, ele está naquele local que ele gira só para mim. Por quê? Porque talvez você foi ensinado a viver assim, dessa maneira. É uma cultura da tua vida, é um jeito que você viveu. E aí você está aqui hoje escutando essa palavra e de repente vai sendo confrontado por isso. Por quê? Porque a maneira bíblica de Deus, o jeito de Deus ensinar as coisas é diferente. Deus, ele me dá algo que eu preciso entender que um dia eu vou prestar contas disso. Volta aqui para a parábola dos talentos. Lucas capítulo 16. O primeiro servo, bom e fiel, entra no descanso. Segundo servo, bom e fiel, entra no descanso. Sabe o que significa isso? Quando a gente pensa no descanso, a gente está pensando só na vida eterna. Entra aqui para a vida eterna. Você foi muito bom no que você fez. Mas essa palavra sobre descanso, ela não tem a ver só sobre a vida eterna. Tem a ver sobre o que você está vivendo aqui na terra também. Esse descanso também tem a ver com usufruir.
Se você é fiel com o que Deus tem colocado nas tuas mãos hoje, se você é fiel com os recursos financeiros que o Senhor tem colocado nas tuas mãos hoje, sabe o que o Senhor vai te ensinar? Ele vai te ensinar a usufruir do que Ele colocou nas tuas mãos. Porque a gente tem um pensamento às vezes que é o seguinte: se eu ganhar tanto, se eu ganhar X, aí sim eu vou poder usufruir da vida. Quem já pensou assim? Vou trabalhar, vou ganhar tanto e vou, então, usufruir. Mas espera aí, qual que é o conceito? É ser fiel no muito antes. Gente? O conceito é você, pai, eu vou só usufruir depois que eu chegar lá no muito. Não. O que o Senhor está nos ensinando é o seguinte: se você ser fiel com o Senhor, no que Ele tem colocado nos recursos das tuas mãos hoje, o Senhor, no seu pouco, te ensina a usufruir do que já existe. Então, você olha para a tua realidade hoje, a X, sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai te ensinar a usufruir do que existe hoje. Porque quando você estiver lá na frente ganhando 3x, você vai saber usufruir tão bem quanto você usufrui hoje. Você percebe que é uma mentalidade maligna que Satanás implanta em nós, de eu ter que receber tanto para eu ser feliz, eu receber tanto para eu então poder usufruir. Não estou falando, meu irmão, que você não vai chegar lá, você vai chegar lá, amém? Você vai ser abençoado. Você não quer receber isso não? Eu recebo no seu lugar para mim. Você vai ser próspero, amém? Você vai ser abençoado, amém? Participa comigo. Mas, meu irmão, a verdade é que você já é abençoado e você já é próspero, amém? Só que às vezes a mentalidade está errada. Eu não estou conseguindo usufruir, descansar do que já existe hoje, porque talvez você está com a mentalidade do primeiro servo. Deixa eu esconder isso aqui. Vai que eu perco isso aqui, vai que isso aqui não dá certo. Aquela mentalidade de escassez, mentalidade de miséria. Sabe o que é essa mentalidade? A mentalidade que lá na frente sempre tem alguma coisa que pode dar errado. É a famosa lei de Murphy, não é? Você passa a manteiga no pão, ele sempre cai com a manteiga virada para o chão. Ô ódio disso. Esse dia eu estava comendo uma pizza, a pizza caiu virada. Caiu todos os meus bacon no chão. Eu falei, eu paguei por isso, vou comer. Eu sei que você está rindo, mas você já fez igual. Amém? Não é? Regra dos 3 segundos. E só, às vezes ficou 10, você sopra, não tem problema. Amém, gente? Então, a lei de Murphy parece que sempre algo vai dar errado lá na frente. Sabe o que é isso? A mentalidade do último servo. Parece que o Senhor foi muito duro com ele, né? Mas não foi. É uma mentalidade de escassez. Enquanto os outros dois estão multiplicando, porque estão sendo fiéis no que eles tinham, eu estou ali retendo. Essa mentalidade leva você a viver uma vida também de retenção. E aí eu nunca consigo descansar, usufruir. Esse descanso, volta a falar, não é só eternidade. Esse descanso também tem a ver com você ter habilidade hoje, ter a questão, a condição de poder usufruir do que Deus já está fazendo na tua vida. Amém? E aí, de repente, você vai ter condição para fazer as coisas. Eu lembro que minha mãe, ela sempre contava o testemunho da minha avó. A minha avó, serva de Deus, fiel ao Senhor, 5 filhos, ganhando um salário mínimo. Uma vida muito complicada, sabe? Um marido terrível. A minha mãe conta que ninguém na casa dela ficava doente, porque Deus cuidava. Sabe o que é isso, meu irmão? Descanso, usufruir da saúde. Às vezes a pessoa está ali, porque o que eu estou pregando aqui para você, eu não estou falando sobre quantidade, eu estou falando para você de princípios. Só que a nossa cabeça ela é voltada para o princípio da quantidade. Quando eu ter essa quantidade, eu consigo usufruir desse jeito. Só que se você hoje, quando não tem essa quantidade, já não tiver essa mentalidade, quando você chegar nesse lugar, a mentalidade acompanha. E aí você vai chegar naquele lugar com a mesma mentalidade. Cheguei nesse lugar. Sabe o que você vai estar pensando quando você chegar naquele lugar? Preciso ganhar mais de novo. Aí você vai chegar de novo naquele lugar. Sabe o que você vai pensar quando você chegar naquele lugar? Preciso ganhar mais. Você percebe que isso é uma prisão? Uma prisão que Mamon te coloca. Chego no lugar, uau, batalhei tantos anos para estar nesse lugar. De repente eu estou nesse lugar. E você se vê com o seguinte pensamento: preciso ganhar mais. Você nunca está usufruindo, descansando naquilo que Deus tem. Quando tem dinheiro, às vezes não tem tempo. Quando tem tempo e dinheiro, às vezes não tem saúde. Espera aí, cadê o descanso de Deus? Cadê o fruto do teu trabalho? Cadê aquilo que você está usufruindo? Aquele exemplo que eu te dei aqui na CTI. Está lá o camarada, eu não conheço a vida dele, mas vamos supor que aquele cara tenha muito dinheiro. Ele não está usufruindo. Não tem tempo, não tem saúde. Enquanto eu estava lá ontem, fui ver meu pai. Aí eu fui lá, eu, Nívia, Paulinho. Aí eles não deixam criança entrar.
E eu falei, amor, vai lá, eu passei a noite com meu pai, você vai lá ver ele. Aí fiquei com ele lá embaixo, na recepção, chegou uma mulher. Aí, né, ela se encantou com o Paulinho ali, que é muito fácil isso. Né? Meu filho é lindo, maravilhoso, puxou o pai. Tá lá, ela brincando com o Paulinho, então começou a conversar. Ah, eu tô aqui por causa do meu sobrinho e tal. Eu falei do meu pai também. Ela falou, eu falei, o que o seu sobrinho teve? Ah, meu sobrinho quase morreu. Eu falei, sério? Quantos anos ele tem? 18. O que aconteceu com ele? O pulmão dele, ele deu pneumonia e o pulmão dele estava necrosando. Eu falei, o quê? Com 18 anos? Com 18 anos. Quase morreu. Aí eu fiquei pensando nisso, gente, sabe? Essa palavra sobre o descanso, no ser fiel no pouco, ela precisa ser muito forte no nosso coração. Porque às vezes nós giramos a nossa vida por mamão, dinheiro. Quando eu chegar lá, aí sim. A verdade é que o Senhor quer que você desfrute ainda hoje. Porque, meu irmão, nós não conhecemos o dia de amanhã. Por isso que o Senhor tem uma bênção chamada hoje. E hoje o Senhor quer te ensinar. Desfrute do que eu já estou fazendo na sua vida. Isso se chama ser fiel na posse que Deus te colocou. Mas aí você pode falar, pastor, então, como é que eu chego nesse lugar? Como é que eu vou ter como que eu vou descansar? Como é que eu vou usufruir do que já o Senhor está fazendo na minha vida? Eu quero te ensinar isso agora, meu irmão. Abre comigo lá agora a sua Bíblia. Na verdade, não precisa abrir não. Só quero que você preste atenção nessas passagens, que agora nós vamos falar sobre responsabilidade. Sabe, eu estou entendendo que o Senhor quer me levar a usufruir, a descansar. Mas para eu chegar nesse lugar, eu preciso ter alguns princípios que o Senhor me ensina. E aí eu vou falar especificamente sobre princípios da tua vida financeira agora, tá? O primeiro princípio que você precisa carregar para a tua vida, preste bastante atenção nisso. O primeiro princípio é, se livre das suas dívidas. Deixa eu até refazer isso aqui. Profeticamente falando, não são suas dívidas mais, amém? Se livre das dívidas. Lá em Provérbios 22, 7 está escrito o seguinte, assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. A dívida tira o seu poder de decisão. Por quê? Você não pode mais decidir, ou deixar Deus decidir com o que você vai fazer com aquele dinheiro, porque já está comprometido. Sabe-se lá por quanto tempo eu estou preso numa dívida. E aí eu fiz aquela dívida, talvez por uma necessidade, ou muitas vezes, talvez porque eu fui levado por algum impulso do meu coração. E aí eu fui e fiz essa dívida. Por exemplo, às vezes você vai lá, você vai pagar o cartão, você gastou mais do que você tinha ter gastado. E aí o que acontece? Deixa eu fazer aqui o parcelamento mínimo. Meu irmão, uma vez eu já fiz isso. Isso foi o caos. E eu lembro, isso era um menino, eu tinha 18 para 19 anos, eu estava aprendendo a lidar com isso ainda. Tem gente rindo aí, está se identificando, né? Ou só eu que vivi isso aqui, gente? Participa comigo aqui dessa mensagem, né? Quem já fez esse erro aí? Quem já entrou em algum tipo de dívida aí? Aí eu entrei nessa dívida, meu irmão, era R$500. Aí eu falei, nossa, não tem esse dinheiro não, mas aqui está falando que eu posso pagar por R$50, isso é de Deus. Paguei R$50. No outro mês já era 1.000. Eu falei, Satanás está agindo aqui. Tem alguma devorador entrou na minha vida. Nossa, mas aí veio Deus agindo de novo, agora eu posso pagar 150. Nossa, que bênção, paguei 150. Eu sei que depois de 4 meses estava em R$5.000. Meu irmão, eu não dormia mais direito. Eu estava ansioso, eu estava preocupado. Sabe, eu estava assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? 18 anos, 19 anos. O que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer mais. E aí eu fui para a minha primeira emergência. Não era nem Deus na época. Pai, me ajuda aí. Aí eu fui lá, aí eu ficava pensando, se eu chegar no meu pai e perguntar, meu pai vai me esganar. Meu pai vai me arrebentar. E, meu irmão, quando eu cheguei no meu pai, para minha surpresa, sabe o que aconteceu? Meu pai me esganou. Meu pai me xingou. Você é irresponsável, pelo amor de Deus. Mas me ajudou. Eu vou te falar, meu irmão, que aquilo me ensinou, aquilo me criou um trauma, sabe? Falei, nunca mais eu quero viver nisso. Porque qual que é o problema da dívida? Você ganha o que você está ganhando hoje, já está comprometido para os próximos meses. Está entendendo? O Senhor quer que você viva dessa maneira? Não. O Senhor, preste atenção nisso, porque isso aqui é para você. Deus não quer que você viva apagando incêndio na sua vida. Graças a Deus, meu Deus, esse mês pagamos tudo. O Senhor quer que sobra, meu irmão. Amém? Nossa, lá na frente, nossa, está muito complicado a vida financeira. E eu entendo que existem épocas da vida que, de repente, vem um imprevisto. Acontecem imprevistos. E eu tive que dispor de algo que eu não estava pronto. Acontece. Sim ou não? Sim.
Mas deixa eu falar, Deus está te levando para uma mentalidade de prosperidade, que mesmo quando acontecer alguma coisa, tem recurso lá para te salvar. Amém? E aí a gente está na dívida, o que a gente está lá, desesperado? A gente vai fazer campanha na igreja e ora, Deus, manda o recurso financeiro, Pai. Deus vai mandar? Vai. Mas o problema não é Deus mandar o recurso, o problema é que a sua mentalidade vai te colocar na dívida de novo. Recebi hoje o dinheiro, nossa, que provisão de Deus, veio o recurso. Aí você está feliz da vida, pronto, de repente vai lá e faz outra dívida. A questão, meu irmão, é a mentalidade, sabe? Foi isso que, quando eu entrei nessa dívida do cartão especial lá, do parcelamento mínimo, foi isso que eu aprendi. Eu preciso correr disso. E aí, naquela época da minha vida, que eu não estava com essa responsabilidade, o que eu fiz? Eu vou abolir cartão de crédito, porque eu não tenho maturidade para lidar com isso. Sabe, você tem que reconhecer essas coisas na sua vida, meu irmão. E aí você está se livrando da dívida. Olha como que é forte Provérbios 22. Aquele que está tomando emprestado fica servo daquele que emprestou. É isso que Deus tem para a sua vida? Não. Porque nós somos servos de Deus. E você tem um Deus tão bom que Ele não te cobra nada. É de graça. Mas espera aí, Deus me colocou numa condição, então, de ser filho, não de servo. Eu preciso mudar meu pensamento. Eu preciso mudar a minha mentalidade. Então, o primeiro conceito aqui é, se livre das dívidas, para que você não seja refém disso e você tenha poder de decisão, poder de escolha, e tenha o poder também de falar, Deus, direciona o que eu vou fazer com esse dinheiro. Entenda que dívida, meu irmão, não estou falando que você está fazendo, eu vou comprar um negócio que eu preciso tanto na minha casa, eu tenho que parcelar. Você tem o dinheiro para isso? Parcele. Você tem responsabilidade para isso? Faça. Não tenho, pastor, me enrolo todo. Fuja disso, meu irmão. Aguente um pouquinho, junte o dinheiro, pague à vista. Faz sentido isso aqui para você? Não estou ditando como você tem que tocar a tua vida. Eu estou mostrando o que a Bíblia fala a respeito disso. Outro princípio que a Bíblia fala. Primeiro nós falamos aqui, se livre das dívidas. O segundo, entre no orçamento. Basicamente gaste menos do que você ganha. Amém? É básico isso que eu estou falando, meu irmão? Sim, mas o básico precisa ser falado. Ganho 1.000, gaste menos de 1.000. Ganho 100 mil, gaste menos de 100 mil. Eu estava vendo um vídeo na internet esses dias, o camarada ele ganha, 100, 150 mil. O cara está endividado. Eu fui ver, eu não assisto, mas eu gosto de ver o que os caras fazem com isso depois. O último cara lá que ganhou o BBB, tal de Davi lá. O cara ganhou 3 milhões de reais. O cara está endividado. É igual o camarada que ganha na loteria, na Mega Sena. Logo depois acaba o dinheiro. Por quê? Gastou tudo que tinha e gastou mais do que tinha. Sabe o que às vezes nós fazemos sem perceber? Nós gastamos mais do que entra. E aí entra na dívida. A primeira coisa que o Senhor está nos falando, a segunda coisa que o Senhor está nos falando entre no orçamento. Sabe? Mais abençoado do que você ficar só recebendo milagre para te salvar na área financeira, é quando você vive uma vida de provisão. Presta atenção nisso aqui. Milagre é diferente de provisão. Milagre é uma intervenção divina. Provisão é uma mentalidade que Deus construiu na sua vida. Vamos pegar o povo no deserto. O povo de Deus ficou 40 anos no deserto. No 40 anos que eles ficaram no deserto, tinha provisão todo dia. Tinha pão, tinha saúde. A Bíblia fala que as roupas deles não se desgastavam. Você percebe que era uma vida financeira próspera? Provisão constante. Entrou na terra prometida, se perdeu de Deus. Eles passaram a perder tudo o que tinha. Precisava de milagre. Sabe o que Deus quer? Deus não quer que você viva precisando de milagre. Deus quer que você viva na provisão divina dele. E a boa notícia é que todo dia tem provisão de Deus na sua vida financeira. Amém? E por quê? Deus está mudando a mentalidade. O que Deus fala a respeito disso? Vamos ler lá em 1 Timóteo 6,9. Aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Ser rico é maligno, meu irmão? Não. Ganhar dinheiro não é de Deus? É de Deus, é muito de Deus, isso é de Deus. É igual quando você entra em dívida, ou a pessoa está ganhando muito dinheiro, isso é pecado? Isso te faz perder a salvação? Não, mas isso te faz te levar a crises. Agora, a pessoa que está desejando, pelo motivo errado, só ficar gastando dinheiro, aquilo que vem ela está gastando, o que ela está se movendo pelo quê? Por desejos tolos, nocivos. Paulo ele ensina algo a Timóteo, também aqui no livro de Timóteo. Ele fala sobre um princípio chamado contentamento.
Ele fala para Timóteo o seguinte: Timóteo, eu aprendi a ser contente no pouco. Eu aprendi a ser contente em tudo que eu tenho. Se é pouco, se é muito, eu estou contente. Sabe o que é isso? Princípio do contentamento. Aí você olha para a tua vida hoje e você fala: não estou contente com o que eu tenho. Não estou contente com o carro que eu tenho. Não estou contente com o que eu ganho. Não estou contente com a casa que eu estou. Sabe o que vai acontecer? A mente está errada. Você conquista a casa que você tem, você está naquela casa, passa 6 meses, não estou contente com essa casa. Olhei a casa do vizinho ali, nossa, que linda aquela casa, eu quero isso. Está com um negócio ali, de repente, nossa, preciso de um celular novo, preciso daquele lançamento novo. Sabe o que é isso? A falta do contentamento, meu irmão. Quando você está contente com o que você tem hoje, sabe o que isso significa? Significa que você sabe: pai, eu estou sendo fiel com o que o Senhor me deu aqui hoje. Mas foi minha riqueza, foi meu trabalho que produziu isso. Voltam para o mesmo pensamento. Quem é que te deu a condição de poder trabalhar? Quem é que te deu o teu corpo? Deus. E aí produziu o que você tem hoje. Seja contente com o que você tem. Quer dizer que você não pode conquistar mais coisas? Não, pode, meu irmão. Você pode ter a ambição de querer coisas. Eu quero viajar, eu quero aquilo outro, mas se isso estiver atrelado ao contentamento que você tem hoje, tem alguma coisa errada. Eu conheço uma pessoa próxima, posso até falar aqui, familiar. É um familiar distante, mas eu conheço. Que ele já experimentou o ápice. Tinha muita coisa. E quando decaiu e voltou a trabalhar para outros, empreendia, voltou a trabalhar para outros, entrou numa profunda depressão, porque estava atrelado, o contentamento dele ao quanto ele tinha de dinheiro. Se tiver atrelado a tua alegria, o teu contentamento, ao quanto que você tem na tua conta, a tua identidade não está em Deus, está em mamão. Porque se o seu contentamento está em Deus, não importa se eu ganho 1.000, se eu ganho 10 milhões. Pai, obrigado. Minha alegria está no Senhor. Porque no dia que você não estiver aqui mais, nada disso importa. No dia que você morrer, nada disso importa. Não quer dizer que você não pode ganhar mais. Meu irmão, que você ganhe mais em nome de Jesus. Mas se você é fiel, se você é contente com o que você tem hoje, quando você tiver no muito, teu coração continua contente, continua feliz, porque o teu coração está no lugar certo. Faz sentido isso aqui para você? Feche teus olhos rapidamente. E eu vou te fazer essa pergunta, a gente não vai orar, a gente vai pensar agora. Você é contente com o que você tem hoje na tua vida? Não estou falando da sua família, não estou falando da sua vida pessoal, eu estou falando de dinheiro. Você é contente com o que você tem hoje? Você é contente com que os recursos financeiros que você tem hoje conquistaram? Responde para você. Amém? Pergunta complicada, né? Porque às vezes você olha para uma coisa, isso aqui eu estou contente, isso aqui eu não estou contente. O que a Bíblia está nos ensinando? Esteja sempre contente com o que tem. Claro que você pode galgar coisas maiores. Coloque isso diante de Deus. Pai, sinto no meu coração disso. Tenho uma necessidade na minha vida. Isso aqui já é um desejo. Pai, eu, por exemplo, com a Nível faço isso. Pai, nós queremos viajar para tal lugar. O Senhor nos abençoa a fazer isso? O Senhor nos dá condição para fazer isso? Deus, sim, filho, te abençoo. E já aconteceu situações que nós não podíamos viajar. Aconteceu 2 vezes isso. Que nós não podíamos viajar. Eu lembro que a primeira roubou totalmente o nosso contentamento. Eu lembro que era a nossa lua de mel, pandemia, a gente foi viajar de lua de mel, estava tudo fechado. Meu irmão, sabe aquele negócio assim, estava legal lua de mel, mas também não estava legal, estava tudo fechado? E aí eu lembro que aquilo roubou meu contentamento. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada com isso. E já aconteceu outra situação de não poder viajar. Falei, opa, não posso viajar, está tudo bem, ok. Eu estou contente, da mesma maneira, viajando ou não, tendo isso ou não, aquilo ou não, mas é uma mentalidade que eu permito que Deus construa no meu coração. Então a segunda coisa que a gente está falando aqui é, entre no orçamento. Esteja contente com o que você tem. O que faz eu fugir do orçamento? Muitas vezes quando eu não estou contente com o que eu tenho. E aí às vezes eu começo a entrar nos locais que eu não tenho que entrar. Meu irmão, existe um tempo certo para todas as coisas. Inclusive o tempo certo de adquirir aquilo que você precisa. Às vezes o seu coração está lá desesperado. Eu quero minha casa própria. Vai acontecer no tempo de Deus. Amém? Você entende isso? Você recebe isso sobre a tua vida? Eu quero tal coisa. Vai acontecer no tempo de Deus. Esteja contente com o que você já tem hoje. Terceiro ponto, meu irmão. A Bíblia nos ensina também sobre guardar. Então eu falei aqui sobre se livra das dívidas, entre no orçamento e aprenda a... O que a Bíblia fala sobre isso? Lá em Provérbios
20, 21. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo, presta atenção nisso, meu irmão, mas o tolo devora tudo o que pode. Olha o que a Bíblia está ensinando. Aprenda a guardar. Sabe, quando eu falo de guardar, eu falo de 2 pontos aqui. Você precisa, meu irmão, ter um fundo de emergência. O que é o fundo de emergência? Apareceu um BO na sua vida, aconteceu um negócio, o carro estragou. Aconteceu outra coisa. Sabe o que você tem? Você tem fundo de emergência. Você tem algum recurso que está te ajudando lá. Mas, pastor, é muito difícil construir esse fundo de emergência. Eu sei que realmente não é fácil. Mas se você pedir sabedoria a Deus, Deus vai te dar essa sabedoria. Se você pedir sabedoria a Deus, você vai perceber aonde que está indo embora o dinheiro, onde que eu posso reduzir conta. Meu irmão, não tem vergonha nenhuma de você sentar e falar assim, chama o teu cônjuge e senta, vamos conversar? Onde que nós podemos reduzir contas? Eu faço isso direto com a Nívia. Sabe, a gente senta, pega a planilha, tá? Olha só, a gente gastou dinheiro aqui, isso complicou a gente. Vamos reduzir nossas contas? Vamos cancelar? Aí a gente fez isso uns 2 anos atrás. Aí sabe o que eu descobri? Que estava indo embora mais de R$200 que eu ganhava em plano de assinatura de Netflix, essas coisas. Aí era Netflix, era Disney, era que, sei lá o que, era sei lá o que. Sabe quantas vezes a gente assistia por mês? 2, 3 vezes. Aí eu pensei e falei assim, a gente não passa tempo em casa. Estamos gastando um dinheirão nesses pacotes de stream aí, que a gente não está nem vendo. Vamos cancelar. Para que a gente está vendo isso aqui? Aí a gente começou a cancelar. O que começou a acontecer? Sobrar esse dinheiro. Então o que você tem que começar a fazer? Discuta para você entrar no orçamento e você aprender a guardar. Porque aí você vai começar a construir esse fundo de emergência e Deus vai abençoar nisso também. Amém? E esse fundo de emergência? Esse fundo de emergência pode virar um fundo de oportunidade. Você já parou para pensar que às vezes você tem um dinheirinho guardado lá e de repente chega uma oportunidade maravilhosa para abençoar a sua família? Vai lá e você usa esse dinheiro. Olha, pai, obrigado, porque o Senhor me deu a sabedoria de construir esse fundo de emergência. Meu irmão, isso se constrói aos pouquinhos, é gradativo, isso é mentalidade. E a outra questão que você pode também fazer para guardar, você pode investir, sabe? Você pode empreender em algo, você pode fazer algo que vai te dar um retorno. Tudo isso são mentalidades que o Senhor está nos ensinando. Então o Senhor está falando, se livra da dívida, o Senhor está falando, entre no orçamento, o Senhor está falando, aprenda a guardar. E a última coisa que eu quero te falar, e essa eu quero que você abra a sua Bíblia. Abra comigo em 1 Pedro 4,10. Já vou chamar o louvor aqui, por favor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Amém? Leia comigo. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. A última coisa que eu quero falar desse princípio com você é, meu irmão, generosidade. Generosidade tem a ver com a fidelidade com Deus, dízimo, primícias, mas também tem a ver com a generosidade com o próximo. Eu sou generoso com o Senhor, porque na verdade com o Senhor, o Fábio falou muito bem isso aqui semana passada, com o Senhor tem tudo a ver com devolução, porque tudo que eu tenho é de Deus, o corpo que eu tenho, o principal que eu tenho é de Deus. Mas quando nós falamos do próximo irmão, do que está próximo de mim, nós estamos falando sobre o princípio de generosidade. Eu aprendi isso com a minha mãe, sabe? Administrar a minha vida para eu ter sempre dinheiro para abençoar a vida de quem precisa. Às vezes nós vivemos uma vida que os recursos financeiros só giram para mim ou para minha família. Mas de repente o Senhor começa a colocar no teu coração um coração generoso para abençoar a vida de outros irmãos. Às vezes um irmão te liga e fala assim, cara, estou precisando de uma ajuda e tal. Você fecha o teu coração. Abra teu coração para começar a ajudar, dentro das suas possibilidades. E eu não estou falando de coisas assim, que são imprudentes. Por exemplo, eu empresto o meu cartão para o fulano, eu dou o meu nome para ser fiador e tal. Tem coisas que a Bíblia até proíbe que você faça. Mas eu estou falando de você ser generoso. Porque a verdade é que mais abençoado é aquele que dá do que o que recebe. E deixa eu falar, eu vou profetizar isso sobre a tua vida. Você será tão abençoado, meu irmão, que você vai poder doar às pessoas sem te faltar nada. Você vai ser tão abençoado que vai ser fácil abençoar as pessoas. Mas até chegar lá, já seja fácil abençoar a vida das pessoas hoje. Ser fiel no pouco, porque no muito o Senhor irá te colocar. Fica de pé no seu lugar. Sabe, a Bíblia nos fala sobre prestação de contas. Às vezes nós temos a ideia que você vai chegar lá no final dos tempos, você vai lá para o céu, e você vai ter a prestação de contas daquilo que você fez. O que é pecado, o que não é pecado. A verdade é que você não vai prestar conta disso, sabia?
Jesus já pagou todo o preço por você. Mas presta atenção, Deus vai prestar contas, vai pedir prestação de contas com o talento que Ele te deu, com o tempo que Ele te deu, com o tesouro que Ele te deu. Isso cria em nós um entendimento dessa prestação de contas. O que é que eu estou fazendo com o que Deus me deu? Deus não te deu dinheiro para você ficar entrando em dívida, meu irmão. Deus te deu dinheiro para você ser próspero. Deus sempre me fala isso. Agora que você tem filho, preste atenção. Use o teu dinheiro para investir no teu filho. Use o teu dinheiro para fazer aquilo que eu quero fazer nele. E aí Deus está mudando muita coisa na minha cabeça. Enquanto eu estudava essa mensagem, meu irmão, tem 2, 3 semanas que eu estou estudando essa mensagem, Deus está falando no meu coração. Muda isso na tua vida, muda esse entendimento, investe desse jeito. Eu falei, amém, preciso aprender isso. E aí você começa a construir essa mentalidade. Sabe o que é isso, meus irmãos? Deus vai te levar a um processo também de recompensa, onde você vai começar a desfrutar nessa vida, mas também vai ter um desfrute celestial para você, que tem a ver com a obediência que você teve. A obediência com aquilo que você teve nas suas mãos. Hoje, é uma palavra que ela não é para ser aquela palavra emocional. Nossa, eu chorei tanto na mensagem. Não, é uma palavra para você sair daqui pensando. Cara, eu preciso mudar isso aqui. Preciso mudar isso aqui na minha vida. Tá outra coisa, tá outra coisa. Da mesma maneira, hoje eu quero te convidar para fazer uma oração que ela tem a ver com a fé e com o entendimento que você recebeu aqui, pedindo: Pai, tudo que eu ouvi, me ajuda a mudar. Meu irmão, eu não consegui mudar sozinho. Quem me muda é Deus. Quem me mudou foi o Senhor. Hoje a minha proposta para você é: peça ao Senhor para te ajudar. Pai, me ajuda a sair da dívida. Pai, me ajuda a entrar no orçamento, estar contente com o que eu tenho hoje, porque eu reconheço que eu não estou. Pai, me ajuda a guardar, porque eu não tenho guardado. Pai, me ajuda a ser generoso, porque eu não sou generoso. Daquilo que foi falado aqui hoje, o que mais pegou você, meu irmão? O que mais tocou teu coração? Leva isso para Deus, me ajuda nisso, Pai. Trabalha o meu coração nisso, Pai. Ministra no meu coração nisso, Senhor, porque eu estou precisando. E é você e Deus, meu irmão. A sinceridade entre você e Deus agora. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Enquanto o louvor ministra, eu vou conduzir uma oração e eu quero que você faça a sua. Mas eu quero que você fale a Deus agora, qual é o ponto que precisa de mudança? Ou quais os pontos? Pai, nós oramos agora. Enquanto eu oro, meu irmão, faça você a sua oração. Pai, eu oro agora para que o Senhor venha transformar a nossa mente, Pai. Talvez nós precisamos de mudança hoje sobre sair das dívidas. Que o Senhor nos dê graça para sair desse lugar. Que o Senhor nos dê sabedoria para sair desse lugar que nós entramos por algum motivo específico. Mas nos dê graça para sair disso, Pai. Nos dê graça para entrar no orçamento, para ter um orçamento ajustado e estarmos contentes com o que tem hoje, porque sabemos que é fiel no pouco, contente no pouco. No muito seremos colocados e também estaremos contentes. Pai, nos dê graça também, Espírito Santo de Deus, para guardar. Sabedoria para guardar, sabedoria para criar fundos de emergência, para investir, para sempre estar preparado para alguma eventualidade. E nos dê graça, Espírito Santo de Deus, principalmente para sermos generosos, fiéis ao Senhor, generosos com o próximo, porque mais abençoado é aquele que dá do que o que recebe. Nós oramos aqui hoje, mude o nosso coração, trate o nosso coração, entre na nossa vida financeira. E eu quero que você convide a Deus agora, meu irmão. Você vai convidar Deus falando: entre na minha vida financeira e mude a minha mentalidade. Pai, nós oramos agora para o Senhor entrar na nossa mentalidade, na nossa vida financeira e alterar os caminhos que nós estamos seguindo, para que nós possamos ser mordomos, bons servos, gestores do que o Senhor nos entregou. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Meu irmão, que essa mensagem mude o seu coração. Nós temos ainda mais 3 domingos que nós vamos falar a respeito dessa vida financeira, disso. Hoje foi específico sobre isso, uma parte mais prática. Mas nos próximos domingos nós vamos continuar ministrando sobre isso. Abra teu coração, vem receber, porque eu tenho certeza que depois disso, depois desse mês, o Senhor vai mudar o nível da tua vida financeira. Porque você permitiu mudança aqui dentro. Amém? Junta com essa pessoa que você está do seu lado aí. A gente não está terminando o culto, mas eu quero que você ore agora também. Nós vamos começar a exercer o princípio da generosidade. Você vai orar pela vida financeira dela agora. Ah, pastor, eu não gosto de orar pelos outros aqui. Deixa Deus tratar seu coração nisso também, tá?
generosidade. Você vai orar pela vida financeira dela. Assim como você quer bênção para você, abençoa a vida dela também. Junta aí e ora pela vida financeira dela. Pai, nós oramos agora, Espírito Santo de Deus. Vai, meu irmão, vai orando. Seguro estou nos braços. Oramos pela vida financeira dessa casa, dessa família. Oramos pela vida financeira dessa família, Espírito Santo de Deus. Para que o Senhor entre, para que o Senhor venha fazer, Pai. Oramos para que o Senhor ministre na vida de cada um aqui, Pai. Para que essa mensagem faça sentido. Para que essa mensagem altere nossos pensamentos, nossa mentalidade a respeito de vida financeira. Que essa família, que essa casa, que essa vida experimente, Pai, a Tua mão favorável a respeito disso. Nós oramos, Espírito Santo de Deus, venha ministrar, venha fazer, Pai. Venha gerar em nós, em nome de Jesus, Pai. Abençoamos agora essa casa, essa família, Pai. Abençoamos agora essas direções que o Senhor deu, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, antes de você se assentar, nós estamos em 21 dias de jejum e oração. Essa primeira semana foi uma oração pela vida administrativa da sua casa, da sua vida, da sua família, ok? Qual é a direção dessa semana? Se você não entrou no jejum, entra essa semana, tá? Jejua de algo, ora, porque o que nós estamos fazendo? Pregação de domingo sobre a tua vida financeira, mas oração em jejum, para Deus encontrar espaço para mudar o teu pensamento, tá bom? Segunda semana, sabe o que você vai orar? Você vai orar a Deus, todo mundo vai adorar essa oração aqui. Você vai orar por prosperidade na sua casa essa semana, tá? Só que você vai orar por outra coisa também, fidelidade a Deus. Pai, eu quero ser próspero, eu quero ser fiel, porque se no pouco eu sou fiel, no muito você será colocado. Então, Pai, me ajuda a ser fiel ao Senhor também, com meu tempo, meu talento e meu tesouro. Então nós vamos orar por isso agora, e nós estamos também lendo o livro de João, amém? Pode se assentar.